os transtornos mentais não é apenas uma mudança genética, é um conjunto de alterações genéticas que trazem ao aparecimento do transtorno. E esses genes que a dislexia traz, eles alteram a sinalização molecular para migração e crescimento neuronal. Não é que eu tenho morte neuronal acelerada, não é que eu tenho inibição de aparecimento de novos neurônios. É que esses neurônios eles vão para locais diferentes e crescem de uma maneira diferente. Isso faz com que o cérebro da pessoa com dislexia processe estímulos de uma maneira diferente. Uma outra questão do desenvolvimento e da aprendizagem com a questão genética são os transtornos de conduta. Então, a gente vê que um grande gatilho para o transtorno de conduta são os maus tratos na infância. O transtorno de conduta, ele quer dizer que toda criança que sofreu maus tratos, ele vai desenvolver o transtorno de conduta? Não. Se eu tenho a combinação de genes do transtorno, eu sofri maus tratos, eu vou ter o fenótipo do transtorno de conduta. Se eu não tenho a questão genética e eu sofri maus tratos, eu não vou ter o transtorno de conduta. Ao mesmo tempo que, se eu tenho os genes, mas estou num ambiente estável, amoroso, não tive nenhum trauma, posso até ter os genes, mas eles não vão ser expressos. E eu não vou ter o fenótipo, eu não vou ter as características, o comportamento do transtorno de conduta. Então, aqui já dá para ver como a interação genética e ambiente ela acontece. Os maus tratos na infância eles são o principal gatilho para diferentes etiologias, para diferentes transtornos mentais. Transtorno de conduta, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, eles são mediados por violência, por maus tratos na infância. Uma questão que aparece é que a mesma alteração genética que aparece em um transtorno também aparece em outros. Isso faz com que os transtornos de aprendizagem, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, entre outros transtornos, eles passam, transtorno de desenvolvimento da coordenação, eles têm alta comorbidade, ou seja, uma pessoa que tem um desses transtornos, muito facilmente também tem outro transtorno, tem 2 transtornos associados. Por quê? Muitos deles partilham de mesmos genes. Então, até uma hipótese que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta são transtornos que têm genes muito parecidos e que o ambiente vai mediar o fenótipo do desenvolvimento desses transtornos. Por fim, lógico, dependendo do transtorno, não estou falando que o transtorno de conduta tem algo positivo, não é isso que eu quero dizer. Mas seria essa mudança só ruim? Não. A gente vê com a dislexia que o cérebro funciona diferente. Que muitas pessoas disléxicas alcançaram a fama, alcançaram a expertise dentro de questões artísticas. Então, tem uma teoria, ainda não está muito bem comprovada, de que esse modo diferente de processar as informações de um disléxico, ele possibilita que tenha um talento maior em manejar questões de figura e fundo, questões visoespaciais. Então, parece que essa migração e crescimento neuronal diferenciado há uma perda nas áreas relacionadas com a leitura, mas há uma melhora em áreas relacionadas com talentos artísticos. Várias pessoas dizem que o Walt Disney tinha características da dislexia, Albert Einstein também, Tom Cruise, Whoopi Goldberg. Então, pessoas que são de extrema relevância na nossa sociedade e que são disléxicas. Talvez a dislexia ajudou a com que ele desenvolvesse esses talentos diferenciados.